Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 25 de abril de 2024, celebramos São Marcos Evangelista. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Compreendamos, amados irmãos. No Evangelho segundo João, podemos ler com mais clareza: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. A gente vê isso lá em João, capítulo 3, versículos 18. Compreendamos, amados irmãos. Antes de Jesus, todos estávamos privados da glória de Deus, condenados ao mesmo destino, tanto os bons como os maus. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 3, versículos 23. Mas, em Cristo Jesus, amados irmãos e irmãs, a humanidade recebe uma nova dignidade. Vejam, em Adão nós éramos criaturas de Deus, mas em Cristo agora somos chamados a ser filhos e filhas de Deus. Lembremos, amados irmãos e irmãs, o que nos diz o evangelista João, lá no capítulo 1, versículos 12 a 13. A todos quantos os receberam, vejam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós somos chamados, irmãos e irmãs, a ser filhos e filhas de Deus. Recordemos aquilo que nós repetimos na Santa Missa. Vejam, o Pai é o Pai misericordioso. Jesus é o Jesus misericordioso. Maria é a mãe da misericórdia. Agora nós somos chamados a ser filhos da misericórdia. Veja o que diz Jesus, ó, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, amados irmãos, somos chamados a ser filhos e filhas da misericórdia. Então, amados irmãos e irmãs, vamos rezar assim: que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e nos dê sabedoria para colocar em prática. Porque lembrem que de Jesus, aquele que ouve minhas palavras, mas não as põe em prática, este é uma pessoa sem juízo, né? Mas aquele que, pelo contrário, escuta a palavra e coloca em prática, esse construiu sobre a rocha. Então, amados irmãos, que no dia a dia a gente coloque em prática a palavra de Deus. Lembrem aquilo também que a gente comentou bastante nas Santas Missas. Vejam, ter fé é eu saber
o caminho. Amar é eu percorrer o caminho. Então, lembrem Pedro, São Pedro, quando Jesus perguntou quem era ele, né? O que dizem os homens sobre ele, então Pedro levantou e disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso é a fé de Pedro. Mas essa mesma fé de Pedro, infelizmente, não tinha força suficiente. E Pedro, logo depois, né, amados irmãos, quando passou pela primeira dificuldade, Pedro negou Jesus, disse que nem conhecia. Então, a fé de Pedro deixava ele parado. Mas aí quando Jesus encontra com Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Aí Pedro, agora, amados irmãos, vejam, não precisa mais só de fé, ele precisa amar a Jesus. E aí, é justamente esse amor a Jesus é que faz ele não só acreditar, mas faz ele confiar plenamente em Jesus. Então que nós também aprendamos a amar Jesus e confiemos nele. E é claro, e a nossa confiança nos faça cada vez mais progredir na verdade, cada vez mais progredir no amor e nos aproximar mais de Deus. Lembrem aquilo que a gente repetiu bastante na Santa Missa, vejam. Porque se nós queremos ir para o céu, amados irmãos, isso é maravilhoso. Mas não é só nós que queremos ir para o céu. É o céu que quer vir até nós. Veja o que diz Jesus? Aquele que me ama, eu e o Pai, viremos a Ele e nele faremos morada. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.